Bom dia, como vão? Tudo bem? Nós temos um problema muito comum que é muito negligenciado hoje em dia: varizes. Os estudos mostram que 70% dos adultos possuem algum grau de comprometimento no sistema circulatório do corpo, né? Todo mundo conhece alguém que tem varizes ou às vezes é a si próprio, né? É um tema muito comum. E a gente também conhece ou já viu alguém que sofre com feridas nas pernas, aquelas feridas crônicas que vive com as pernas enfaixadas, não é? Então, vamos conversar um pouco sobre isso, né? As varizes, elas são mais comuns, mais frequentes na população feminina, tá? E tem alguns fatores de risco que podem aumentar a chance dessas varizes aparecer ou delas piorarem, tá? A primeira coisa que a gente fala, se eu tenho histórico na família, alguém da minha família tem varizes, né? A família mais próxima ali, eu posso ter também, tá? Outras questões de hábito, por exemplo, se é uma pessoa que trabalha muito tempo de pé, cabeleireiro, balconista, né? Então ele vai ter um risco maior, tá? Outra coisa é a questão da obesidade, né? A questão do ganho de peso acaba prejudicando a circulação das pernas. E um também que eu acho que vale a pena, esse é o mais que eu acho que a gente consegue trabalhar, é a questão da atividade física. Então, assim, as pessoas que são sedentárias, tá? Que não têm uma regularidade de atividade física, elas têm mais propensão a desenvolver varizes e todas as suas consequências, tá? Tem pessoas que falam que usar salto alto faz mal, tá? E faz mesmo, porque você fica sempre na contração da panturrilha aí, e a panturrilha funciona como uma bomba que vai levar esse sangue de volta ao coração, tá? Então, andar de salto alto todos os dias não é muito bom para a saúde das pernas, tá? Agora, subir escada é bom, caminhar é bom. Por quê? Só fazendo um parênteses aqui para a gente entender um pouquinho o que é as varizes. A gente tem o nosso sistema circulatório que divide entre veias e artérias. As artérias levam o sangue oxigenado que passou no pulmão para ser distribuído por todo o corpo, certo? E as veias é responsável por fazer essa captação desse sangue já usado, né, que já foi usado pelas células, levar de volta ao coração, pulmão e voltar com ele oxigenado de novo, tá? Então, esse sangue tem que subir lá da pontinha do dedo, né, até o coração. Como é que o organismo faz isso? Então, ele tem algumas bombas, né, que manda esse fluxo de sangue para frente. Então, a gente tem a bomba que chama coração, a gente tem uma outra bomba que chama panturrilha, mais conhecida como batata da perna. Quando a panturrilha contrai, ela impulsiona o sangue a subir, tá? Por isso que as caminhadas, que o subir escada, né, todo o movimento de panturrilha é interessante, ele favorece o processo, ajuda na circulação e no retorno venoso, tá? Porque a gente tem a gravidade contra, né? Contra, fazendo um peso aí, tendendo que o sangue fique para baixo. Então a gente tem que passar essa barreira da gravidade. E dentro das veias, todas as veinhas, dentro delas tem umas válvulazinhas. Então, quando contrai, o sangue vai para cima, a válvulazinha abre e aí o sangue passa. E numa veia que é normal, quando a ação da gravidade quer vir e a panturrilha relaxa, por exemplo, a válvulazinha fecha e não deixa o sangue voltar.
O que acontece às pessoas quando tem varizes, essa válvula não funciona, ela fica boba, tá? E aí o sangue volta. O sangue voltando, ela vai ficando grande. Vocês já perceberam que forma aqueles caroção assim? Essa dilatação dessa veia, né? E aí ela fica ineficiente, né? Ela não faz a função dela, porque a função da veia é transportar o sangue de volta ao coração para ser depois oxigenado no pulmão. Então, ela fica ineficiente. Então, é isso que acontece no processo de varizes, tá? Quando a gente engravida, a mulher quando engravida, devido ao peso que o bebê faz ali dentro da barriga, ali no baixo ventre dela, isso tende a piorar, né? Então, quem já tem varizes vai piorar, tá? Nesse período. Então, a necessidade do repouso, né, é muito importante, né? Porque vai ajudar, né? Vai fazer aí nós vamos usar a gravidade ao nosso favor, né? Porque o repouso vai levar menos gravidade e o sangue vai voltar, tá certo? Nós sabemos que as varizes, quando não tratadas de maneira correta, elas a longo prazo podem desencadear uma úlcera, uma ferida na perna, tá? Então, aquela área ali que não tá recebendo, porque o sangue tá parado ali, é um sangue que não tá oxigenado, tá parado ali, ele impede o sangue novo de chegar, porque ele não saiu do lugar, né? E aquelas células que estavam precisando de nutrientes morrem, e aí abre uma ferida, tá? Essas feridas são extremamente dolorosas e são muito difíceis de tratar, tá? Por quê? Exige um comprometimento grande da pessoa e exige, como é uma tendência da pessoa, a pessoa tem essa questão das varizes em si, ela tem essa tendência à formação de varizes, então, mesmo tirando uma varizes que está doente, o organismo tem tendência a formar outra. E as pessoas negligenciam, falam assim, eu já fiz a cirurgia da varizes, agora estou bem. E aí o que acontece? Uma outra se forma, tá? Então, os cuidados é fundamental, tá? Porque assim, o que os estudos mostram é, quando se consegue fechar a úlcera, um ano depois ela volta a abrir. Por quê? Porque deixou de fazer os cuidados, né, de tratar a causa, né, que é a insuficiência venosa, a dificuldade desse retorno venoso, tá? Então, o que eu queria, assim, deixar de mensagem aqui é fazer coisas para prevenir, né? Então, como é que nós podemos prevenir se eu tenho histórico na família, por exemplo? Né? Já tenho histórico na família, tenho hipertensão arterial, né? Já tenho uma série de fatores de risco. Quem é fumante sabe que o cigarro, ele inflama todos os vasos sanguíneos, né? Então, isso já gera um agravamento. Então, assim, exercício físico precisa fazer, tá? Porque a gente otimiza esse sistema circulatório, a gente auxilia com a panturrilha o retorno venoso. Isso vai ajudar muito, tá? Então, atividade física, controlar o peso e as meias de compressão. A gente tem níveis de compressão, tá? Para prevenção, a gente tem um nível menor de compressão. Para tratamento, quando a pessoa já tem uma úlcera, é um outro nível de compressão que essa perna precisa suportar. E quando tem num estágio mais grave, no caso das tromboses, é uma outra compressão, tá? Então, quem vai indicar a compressão para você é um médico ou um enfermeiro que tenha conhecimento nesta área, tá? Tem que tirar as medidas da panturrilha, do tornozelo e definir qual é a pressão que vai ser indicada para esse paciente. Então, não é o balconista da farmácia, né? E a gente precisa fazer de maneira correta, porque as compressões, se elas não, elas são muito boas, né? Mas se a gente não souber
usar, indicar e usar, ela vai piorar, às vezes, os sintomas que a pessoa tem, tá? Então, tem que ser sempre orientado por um profissional especialista que entenda, tá? Do assunto. Tá, então isso é para prevenir, né? As meias de compressão também elas são usadas para tratamento, tá? Mas no tratamento das varizes existem assim algumas linhas de tratamento, dos mais simples aos mais complexos. O que é mais comum que a gente vê ainda hoje é a cirurgia das varizes, né? Então, essa varizes que está doente, essa veia que não está funcionando, que não está trabalhando adequadamente, ela só está atrapalhando ali. Então, ela é retirada. Normalmente, essa veia retirada não vai fazer falta para o organismo, porque ele encontra um outro caminho para passar, tá? Mas normalmente o tratamento básico é retirar essa veia, tá? Só que entenda, a pessoa que tem fator de risco para ter varizes, se ela não tiver todos os cuidados preventivos, ela vai desenvolver uma outra varize, tá? Então é muito importante essa conscientização da pessoa que tá com o problema nesse momento, né? Um outro tipo de tratamento que a gente fala é secar a veia. De todo jeito é remover essa veia, né? Então eu posso fazer cirurgicamente, tirando ela, ou eu posso, através do laser e da radiofrequência, queimar essa veia, né, internamente com calor, com ondas de calor, ou ainda eu posso usar uma substância que é a espuma, muitas pessoas já usaram, é uma injeção que coloca dentro do vaso, né? E essa substância, ele seca a veia, tá? Então, é assim, muito mais barato que a cirurgia, se você for ver, e o procedimento é feito a nível ambulatorial e com bons resultados. Às vezes a pessoa precisa de uma ou duas sessões, né? Às vezes até um pouco mais, mas enfim, melhora muito os quadros de varizes, né? Esse tipo de tratamento. E lembrar, atividade física e meia de compressão é para a vida toda, tá certo? Qualquer dúvida que tiverem sobre o tema, vocês podem mandar uma mensagem aqui embaixo no balãozinho, ou também no meu WhatsApp, no Instagram, no YouTube, fiquem à vontade, tá bom? E a gente vai conversando mais. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau.